Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amigos, dia 15 de julho, segunda-feira, hoje nós celebramos a memória desse grande doutor da igreja chamado São Boaventura, discípulo de São Francisco de Assis e considerado o segundo na ordem franciscana. Ele é considerado como um segundo fundador, né, dos franciscanos. Esse é o gigante São Boaventura, um grande defensor da fé que participou do segundo concílio de Leão e que defendeu a fé e que defendia acima de tudo a unidade da igreja e dizia que o amor ele tem sempre a prioridade e essa é a mais bela teologia, a teologia do amor. Esse é o grande São Boaventura, doutor e gigante da igreja. O Evangelho de São Mateus que nós acabamos de ler é o Evangelho do seguimento e Jesus aqui ele começa com uma frase totalmente desconcertante, que se a gente não souber entender essa frase, e imagina se pegar, por exemplo, como nossos irmãos às vezes fazem, e fazem leitura fundamentalista da Bíblia, e toma as coisas ao pé da letra, e acaba não entendendo o texto. Um texto fora do contexto vira pretexto para se dizer o que quiser. É como uma vírgula e um ponto fora dos lugares certos. Isso causa um desastre. Mas um texto bíblico fora do contexto e fora de uma compreensão teológica, filosófica, alegórica, anagógica, moral e literal, acompanhando os sentidos da Escritura que Santo Tomás de Aquino nos ensina, Santo Tomás vai dizer que nós precisamos ler a Bíblia nos seus dois grandes sentidos, o literal e o espiritual, sabendo que o sentido espiritual ele se divide em alegórico, moral e anagógico. Então, o que eu devo crer, o que eu devo fazer e para onde eu estou caminhando. Se nós não lermos a Escritura nesse contexto, então, volto a dizer, ela vira pretexto para se falar o que quer. Jesus começa dizendo: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas como entender esse texto? Jesus não é o príncipe da paz? Ele não é a paz encarnada? Como ele está dizendo aqui agora que ele não veio trazer a paz, mas a espada? Ora, quem é o divisor é o diabo. Então, irmãos, esse texto é belo para nos ensinar algo que nós não podemos ler a Escritura fora de um contexto maior. Jesus aqui está dizendo, eu não vim trazer paz à terra. Ele não está dizendo que não veio trazer paz aos corações. Ele não veio trazer paz a esse mundo, né, num sentido mais amplo. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o seguinte, que inevitavelmente
terá pessoas que não vão querer saber dele. Não vão querer saber da boa nova de Jesus. Não vão querer seguir os seus caminhos. Então, como ele é um Deus exigente e logo depois dessa fala dele, ele vai dizer: de fato eu vim separar pai de filho, filho de pai, nora de sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E aí ele vai dizer algo: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ora, Jesus está colocando aquilo que a gente tem como mais importante nessa vida, ele está se colocando acima dessas realidades. Então, ele está querendo dizer para mim e para você que a escolha por ele, ela é uma escolha que, por causa dos outros não aceitarem, ela causará sim uma inquietação. E a gente pode constatar isso, né? Dentro de uma família, por exemplo. Quando uma pessoa se converte dentro daquela família e ela aceita o Evangelho de Cristo com as suas consequências e com as suas obrigações, porque o Evangelho, ele tem obrigações a ser seguida. Essa história de que, eu creio em Jesus, então eu continuo fazendo da minha vida o que eu quero, esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que diz que aquele que está em Cristo, ele é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então o Evangelho de Cristo, ele é exigente. Quando ele diz, por exemplo, lá, vocês têm ouvido, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ora, isso não é algo fácil de seguir. Então é uma exigência do Evangelho. Jesus diz aqui: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha, irmãos. Então, a escolha por nosso Senhor, ela seguramente causará divisões. Voltando lá, quando uma pessoa dentro de uma família se converte, e só ela se converte, muitas das vezes aquilo ali é uma inquietação. Por quê? Porque aquele que se converteu, ele quer viver fielmente o Evangelho de Cristo. E aquelas outras pessoas estão querendo importuná-lo, estão criticando, estão entregando ele de bandeja e tantas outras coisas. Então há uma rejeição. Jesus diz: os inimigos serão os seus da própria família. Então, Jesus está dizendo que no seguimento, quando nós colocamos ele acima de tudo, possivelmente e seguramente nós sofreremos algumas represálias. Nós sofreremos algumas perseguições, alguns contratempos, e isso será para nós motivo de espada e motivo de não aquela paz, a paz no meio, mas a paz estará instalada dentro de nós. Vocês estão compreendendo, irmão, o raciocínio? Vocês estão compreendendo aquilo que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a escolha por ele pode roubar a paz do lugar, mas não a paz do seu coração. Entende isso? A paz do seu coração. E isso é algo tão maravilhoso que isso nos fala a respeito do que é a paz de fato. A paz não é ausência de problema. A paz não é ausência de guerra. A paz é, mesmo quando as pessoas estão te perseguindo, mesmo quando as pessoas estão te caluniando, mesmo quando só você dentro daquela casa, você está caminhando com Deus seriamente e está todo mundo te criticando, está todo mundo te apurrinhando, está todo mundo te provocando, está todo mundo colocando tapete para puxar o tapete para você cair, mesmo assim, você continua fiel a Jesus e você não briga com as pessoas, você está com essa paz dentro de você, mas a paz não está instalada com as outras pessoas. A paz no sentido de ausência de guerra não está instalada ali. É nesse sentido que Jesus diz. E mais, o que ele está dizendo é que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É isso que Jesus está dizendo. Quem não toma a cruz e não segue a ele, não é digno dele. Não é digno de Jesus. Irmãos,
Isso é para fazer a gente pensar. Esse evangelho de hoje é um evangelho que ele quer nos desinstalar. O evangelho de hoje, ele quer nos desinstalar. Às vezes nós pensamos que o evangelho, ele sempre vai massagear o nosso coração e vai dizer assim, olha, calma, vai ficar tudo bem. Irmãos, o evangelho genuíno de Jesus Cristo diz que no mundo nós vamos ter aflição, que nós vamos ser perseguidos e que às vezes não vai ficar tudo bem. Eu preciso de dizer isso. Vai ter perseguição, vai ter represália, vai ter contradição. Jesus, ele é um sinal que provoca ainda hoje contradição e com isso uma certa divisão. Nós não podemos nos assustar nem nos amedrontar com isso. O que Jesus pede de nós é perseverança até o fim e essa paz inquieta do Senhor que está dentro de nós, que a gente continue cultivando e deixando que Ele vá moldando todas as coisas ao redor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.